Gostaria de saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos para prestarmos mais um culto de adoração ao nosso querido Deus, culto de oração pela Igreja Batista Boas Novas, uma igreja viva, para a glória do Deus vivo. Hoje, dia 5 de maio, uma boa noite para todos os nossos queridos irmãos. Espero que todos estejam bem aí nos seus lares. Vamos acompanhar esse culto de oração. Tem alguns pedidos que nos foram enviados, né? Então vamos aproveitar esse tempo. É um tempo curto, mas nós estaremos dedicando esses 60 minutos, essa uma hora que nos é disponibilizada para prestarmos esse culto de adoração àquele que é o único merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Vamos orar, dando início a mais esse culto. Na sequência, 2 louvores e depois a gente já volta. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, ó Deus. Obrigado porque estamos reunidos aqui, e aqui também o Senhor se faz presente, ó Pai. Obrigado pela nossa saúde, ó Deus. Obrigado por essa alegria tão grande que temos em nosso coração. Obrigado porque um dia nós tivemos um encontro com o Senhor e a partir desse dia tudo se fez novo em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, ó Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos direcionado nos caminhos corretos a serem seguidos, ó Pai. Tem nos fortalecido, mesmo em meio a tantas notícias ruins, ó Pai. O Senhor tem nos acalentado os nossos corações, ó Pai. Honras e glórias ao seu santo e poderoso nome. Peço por esse culto nesta noite, ó Pai. Peço pela palavra que será ministrada, ó Deus, pelos louvores que serão entoados, pelos dízimos, pelas ofertas, ó Pai, pelos avisos, que tudo que fizermos aqui possa ser somente para a honra e glória do seu santo e poderoso nome. Essa é minha oração, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando força tu és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto o povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé
tua mão de poder, o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Motivo caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã
Glória ao nosso Deus. E agora você que está no seu lar, com o seu dízimo, com as suas ofertas, vamos consagrá-las ao nosso Deus neste momento, no rodapé aí do seu monitor ou do seu celular, não sei por onde você está acompanhando essa transmissão, consta aí os dados bancários. Então vamos consagrar os dízimos e as ofertas ao nosso Deus. Senhor Deus e amado Pai, entramos mais uma vez em sua presença, ó Deus, agora para consagrar os dízimos e as ofertas, ó Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos dado esse grande privilégio, que nós possamos continuar ofertando e dizimando com grande alegria em nosso coração. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, ó Pai, tem cuidado das finanças da sua igreja, ó Deus. Somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado, nos dando sabedoria para que nós possamos administrar as nossas finanças, ó Pai. Essa é minha oração, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. E agora nós temos alguns pedidos de oração. O primeiro é um pedido do nosso irmão Samuel Berai, é o pai da Priscila, né? Ele vai fazer uma intervenção cirúrgica na próxima segunda-feira, né? Ele já está aí há mais de uma semana internado e na próxima segunda-feira ele estará fazendo essa intervenção cirúrgica. Então a Priscila pede aí que todos estejam orando, intercedendo para que ocorra tudo bem com o nosso irmão Samuel Berai. Também nós já estamos orando, né? Acho que os irmãos também, pela mãe da nossa irmã Bruna, a Bruna do Leandro o Boschetti, tá? Então a mãe da Bruna, ela também encontra-se hospitalizada, está com Covid, né? E o quadro dela é um quadro bem crítico. Nós estamos acompanhando de perto, um quadro bem crítico, então carece das nossas orações. O pai da Bruna também contraiu a Covid, mas glórias ao nosso Deus, ele se encontra no seu lar, está fazendo o tratamento. E agora o irmão dela também deu positivo para a Covid. A Bruna e o Leandro deu negativo, glórias ao nosso Deus. O irmão Daniel Berai está indo muito bem na sua recuperação, né? A irmã Márcia já colocou, já estão fazendo caminhadas, então está tudo em paz. E também o nosso irmão Edson Jandrei, ele ainda continua hospitalizado, cuidando também da Covid. Então precisa das nossas orações. A Elisângela, a esposa, também contraiu a Covid, mas já está tranquila, né? Está tomando seus medicamentos, mas não precisou ser hospitalizada. O Lucas também já está bem, para a honra e glória do nosso Deus. Então são esses os pedidos que chegaram até o meu conhecimento, né? Creio que vocês também têm alguns outros pedidos. Toda terça-feira, às 8 horas da manhã, sobre a liderança da irmã Roseli, tem o culto de oração. Então, você que está no seu lar, puder participar, toda segunda-feira, 8 horas da manhã, culto de oração. E toda terça-feira também, às 20 horas, o encontro dos homens de fé. Então, nesses dois cultos, nós estamos usando esse tempo para que nós possamos interceder pela vida da nossa igreja, por todos os irmãos, os enfermos, para aqueles irmãos que estão passando alguma dificuldade. Então, nós estamos usando esses dois cultos para estar intercedendo. Então, fica aí o nosso convite para você que ainda não conseguiu participar de nenhum destes dois cultos. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, colocamos a vida desses queridos irmãos no seu trono de graça, ó Pai. Sei que o Senhor está cuidando deles, ó Deus, que o Senhor preparou médicos, enfermeiros, hospitais, ó Pai, para que eles pudessem estar ali hospitalizados, sendo cuidados, ó Deus. Que o Senhor continue acampando os seus anjos sobre os leitos hospitalares, ó Deus, tanto desses irmãos quanto de todos que estão precisando neste momento de uma internação, ó Pai, de alguma intervenção cirúrgica, ó Deus. Que o Senhor capacite os médicos, dê sabedoria, ó Deus,
e que em nome de Jesus, ó Pai, essa cirurgia que o irmão Samuel estará fazendo na próxima segunda-feira, que possa ocorrer tudo bem, ó Deus, ó Pai, muito obrigado, obrigado porque o Senhor tem nos ajudado, e nós cremos que o Senhor é um Deus que sara, um Deus que cura, um Deus que opera milagres e maravilhas em nossas vidas, ó Pai. Nós podemos passar por diversos problemas, por maior que nos pareça, mas nenhum problema é maior do que o Senhor, ó Pai. E nós cremos, nós colocamos as nossas petições em suas mãos, ó Pai, e que seja feita sempre a sua vontade, ó Pai. Essa é minha oração, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Então nós não vamos nos esquecer de continuar intercedendo por estes queridos irmãos. E agora, você que está no seu lar, já apanhe a sua Bíblia. Hoje o pastor Renato está com a gente nesse culto de oração, será o mensageiro da palavra de Deus. Então não deixe que nada o atrapalhe neste momento, para que você possa ouvir o recado de Deus para a sua vida, para as nossas vidas, nesta noite de quarta-feira. Vou orar pelo pastor Renato, na sequência um louvor, para que dê tempo de fazer a troca aqui das intérpretes. Terminando o louvor, o pastor Renato já estará com a palavra. Então desejo que todos vocês tenham uma ótima noite de descanso, uma quinta-feira abençoada em todos os seus afazeres. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus e amado Pai, neste momento coloca a vida do seu servo, o pastor Renato, ó Pai, que há tanto tempo o Senhor tem usado na ministração da sua palavra, ó Pai. Que o Senhor possa continuar usando, sempre colocando palavras sábias em seus lábios, ó Pai, por todos os locais onde ele estiver, que ele possa continuar sendo bênção, sendo luz, ó Pai. Ó Pai, continue usando a vida do seu servo, para que através do dom que o Senhor lhe concedeu, ó Pai, de ser um pastor, de pastorear as ovelhas, ó Pai, de pregar a sua palavra, continue fortalecendo a vida física, a vida espiritual, ó Pai, continue cuidando do seu lar, ó Deus, do seu filho, da sua esposa, e que eles possam continuar com essa grande alegria que tem no coração, de louvar e engrandecer o seu santo e poderoso nome, ó Pai. E que a palavra que o Senhor colocou na mente e no coração do seu servo, o pastor Renato, que ele possa nos transmitir nesta noite, ó Pai, que com absoluta certeza, uma palavra vinda diretamente do Senhor, uma palavra que irá de encontro com as nossas necessidades, ó Pai, para os nossos ensinamentos, para que nós possamos continuar honrando e glorificando o Senhor em espírito e em verdade. Assim eu oro, agradecido no nome de Jesus. Amém e amém. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei.
Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também descerei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também descerei, descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você que nesta hora nos recebe em teu lar através da transmissão deste culto de oração. Para nós é um privilégio muito grande ser recebido por você. Que Deus esteja abençoando a você e a toda a sua família. Nós queremos nesta noite estarmos tratando com você do tema A Esperança de um Novo Começo. Todos sabemos que estamos vivendo dias difíceis. Os povos, as nações têm chorado, têm se lamentado, têm sofrido dores, perdas, o luto, e isso tudo tem nos trazido o desejo de novos tempos, tem nos trazido o desejo de um novo começo. Quem é que, porventura, nos últimos dias não tem olhado para o alto e desejado, né? Uma nova história, um recomeço, né? Que a página da sua vida esteja sendo virada. Por isso, Deus, no seu eterno amor e misericórdia, Ele nos proveu muitos testemunhos dentro da sua palavra, as Escrituras Sagradas, para que nós possamos fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, para que nós possamos ter a convicção de que o nosso Deus é um Deus de provisão, de que o nosso Deus, em todo tempo, em todo momento, Ele está pronto a nos dar um novo tempo, um novo começo. E é com você que tem essa expectativa, essa esperança de um novo tempo, de um novo começo, que nós queremos falar nesta noite. Por isso, o convidamos a tomar a sua Bíblia em tuas mãos e façamos a leitura na carta de Hebreus, no capítulo de número 11, o verso de número 7. O qual diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi herdeiro da justiça que é segundo a fé. Observe, meu querido irmão, minha querida irmã, que me ouve nesse instante, que a vida de Noé, ela nos mostra que podemos ter esperança em um novo tempo, que diante das lutas, das dores e dos sofrimentos que passamos aqui nesse mundo, Deus tem reservado para nós um novo começo, para mim e para a sua família. Portanto, há esperança de um novo tempo da parte de Deus. Para o mundo sem Deus, tudo estava perdido, mas para Noé e toda a sua família, havia promessas de um futuro glorioso da parte de Deus. Também para nós, que somos servos do Senhor, Deus tem um novo começo preparado. Para mim, para a sua família, Deus tem reservado um futuro glorioso para aqueles que confiam em Deus, para aqueles que acreditam que o Senhor nosso Deus é capaz, é poderoso,
o suficiente para nos gerar novos começos. E sobre essa esperança de um novo começo, e sobre essa esperança de um novo tempo, Deus, Ele espera que nós tenhamos pelo menos 3 atitudes que podemos observar na vida de Noé, as quais nos dará confiança de que Deus está agindo em favor de nós. Eu quero, nesse instante, pensar um pouco com você nessas 3 atitudes que Deus espera daqueles que confiam nele, que aguardam um novo começo. Primeiro, quem tem esperança de um novo começo revela uma vida justa e que anda com Deus. Observe Gênesis, no capítulo 6, o versículo 9, na história de Noé é dito: Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época, e Noé andava com Deus. A primeira característica, portanto, marcante na vida daquelas pessoas que creem em Deus e que têm expectativa de que o Senhor Deus nos concederá um novo tempo, um recomeço, é olharmos para a vida de Noé e observarmos que este homem, ele era um homem íntegro, justo e andava com Deus. Aquele que anda com Deus, ele se torna diferente das demais pessoas que estão à sua volta. Aquele que anda com Deus, ele manifesta a própria vida do Senhor seu Deus em sua vida. Veja, quando uma pessoa ela escolhe andar com Deus, os seus valores mudam. Observamos nela que ela já não tem mais os mesmos sentimentos, ela não tem mais os mesmos valores, os mesmos ideais daqueles que estão afastados de Deus. Você olha para essa pessoa e você logo percebe que há algo diferente nela, algo encantador, algo maravilhoso, algo que lhe desperta fé, esperança, que lhe mostra sabedoria. Por quê? Porque a maneira dessa pessoa olhar para nós, para o mundo, para a vida, para a eternidade, não é mais a mesma daqueles que não andam com Deus. Os planos e propósito que essa pessoa tem, agora são outros. Eles se divergem dos planos que o mundo talvez tenha idealizado para nós. Fato é que quando uma pessoa, ela se entrega verdadeiramente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela não muda apenas ou necessariamente de religião, mas esta pessoa, ela muda de caminho. Ela caminhava outrora em direção da morte, agora ela caminha em direção da vida. Aleluia! Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Isso é andar com Deus. Se temos expectativas de um novo começo, nós precisamos aprender com Noé, que é preciso vida de retidão e integridade, é preciso andarmos com Deus. Jesus, ele nos faz esse convite: se alguém vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Nesta noite, nós queremos desafiar você, a sua família, que tem expectativa de um novo tempo, a caminharmos dia a dia na direção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo aspecto que Deus requer daqueles que têm esperança de um novo começo, é que essas pessoas revelem uma vida em obediência a Deus, mesmo que seja diante das adversidades. Veja o exemplo de Noé. Em Gênesis, no capítulo 6, o verso 11 e o 22, nos fará declarações importantíssimas quanto a esse modo de vida, de obediência ao Senhor Deus. Ele diz assim: ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Aleluia! O exemplo de Noé para nós é uma inspiração, porque nós olhamos para a vida de Noé e nós encontramos um homem aqui vivendo em meio das maiores adversidades
que um ser humano possa imaginar. Eu aprendi aqui com a vida de Noé para as nossas vidas, que nós temos o direito de fazermos escolhas. Noé, quando ele é chamado por Deus, Noé, quando recebe uma missão de Deus, ele olha à sua volta e ele vê multidões e multidões de pessoas que não estavam prontas, que não estavam dispostas, que não queriam obedecer a Deus. E isso causava constrangimento, isso causava muitas lutas internas na vida de Noé e na vida de sua família. Mas Noé tinha a graça do Senhor que operava em favor dele. E essa graça, ela nos dá o livre-arbítrio. Portanto, Noé, ele fez a escolha certa. Noé, ele escolheu obedecer a Deus, mesmo diante das adversidades. Se você tem enfrentado adversidades na sua vida, se você tem passado por muitas lutas na sua vida, não deixe que os seus problemas, as suas lutas e adversidades se tornam uma desculpa para você ser desobediente a Deus. Não podemos, de forma alguma, imaginar ou querermos afirmar que o tempo que vivemos hoje sejam mais difíceis do que o de Noé. Noé, ao contrário de nós, ele somente recebia a visitação do Espírito Santo. Nós, nos dias de hoje, somos a habitação do Espírito Santo. E essa habitação do Espírito Santo de Deus, em mim, em você, que confessa a Cristo como Senhor e Salvador, que tem andado com uma vida justa, íntegra, obediente ao Senhor Jesus, certamente nos capacita a fazermos a melhor escolha. Portanto, você tem duas opções. Você pode obedecer a Deus ou você pode rejeitar a vontade de Deus para a sua vida. Mas saiba que quando você escolhe obedecer, você garante a promessa de Deus em sua vida. Quando você escolhe obedecer, você garante a boa mão de Deus, operando com graça e misericórdia sobre a sua vida. O contrário, quando você escolhe a desobediência, então saiba também que você está abrindo espaço em sua vida para colher os frutos amargos que você mesmo está plantando. Noé é um exemplo para nós. Noé, ele andava com Deus. Noé, ele era obediente a Deus. E por conta dessa relação íntima, dessa aliança com Deus, ele então viu um novo tempo diante de si e diante da sua família. Todos nós hoje vivemos nessa expectativa de um novo tempo. Todos nós hoje vivemos nessa expectativa de um recomeço. Mas nós precisamos ter ideais na nossa relação e na nossa aliança com Deus que nos leve a essa conquista. Se você escolher andar em obediência com Deus, um novo tempo estará garantido para a sua vida e para a sua família. Quando uma pessoa aceita essa verdade, quando nós aceitamos que somos pecadores e merecemos a condenação eterna, quando nós entendemos que Deus nos ama e proveu salvação pela fé através de Jesus Cristo a cada um de nós, então nós passamos a desfrutar de paz em nossos dias aqui na terra. E então adquirimos certeza de um novo tempo para nós, chamado de vida eterna. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso é maravilhoso. Isso é extraordinário, é fantástico, nós termos uma aliança com Deus, esse relacionamento íntimo e pessoal com Cristo, a crer nele como nosso Senhor e Salvador, porque após a morte, Ele nos dá a garantia de uma vida eterna, Ele nos dá a esperança de um novo tempo, de um recomeço. E essa esperança que Jesus Cristo, Ele oferece àqueles que o têm como seu Senhor e Salvador. Essa esperança, ela é tão maravilhosa que nós já podemos desfrutar dela hoje, aqui e agora. E certamente, o melhor dessa esperança nos virá na eternidade.
Por isso, lembre-se do que vimos na vida de Noé. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pelo qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Se você, meu querido ouvinte, se você, minha querida ouvinte, você tem andado em obediência com Deus, tenha certeza que você também é herdeiro da justiça de Deus, pois essa nos foi garantida, essa nos foi conquistada por intermédio do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, aqueles que têm a Cristo, aqueles que seguem a Cristo, aqueles que obedecem a Cristo, esses têm a esperança de um novo tempo, de um recomeço, porque Deus nos dá a garantia de vida após a morte. A terceira expectativa que Deus tem daqueles que têm esperança de um novo começo é que essas pessoas, elas revelam uma vida zelosa em salvar também a sua família. Veja o testemunho de Noé, Gênesis 6:18. Mas com você, com Noé, estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E um pouquinho mais adiante, já no capítulo 7, o versículo 12 e 13, conclui esse diálogo entre Deus e Noé. E houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Veja, aqui nós vemos, portanto, Noé e toda a sua família submissos, obedientes a Deus, sendo resgatado pelo Senhor de um mundo que estava condenado. E eu quero lembrar você nesse momento que nós vivemos em um mundo que está condenado. Nós vivemos em um mundo que está com os seus dias contados. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos afirma em sua palavra que assim como Ele se ascendeu aos céus, haverá o dia que Ele voltará a esse mundo. E quando Ele aqui vier, Ele virá para trazer justiça para aqueles que são teus, para aqueles que o receberam como seu Senhor Salvador. Esses habitarão para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Mas Ele também trará a ira de Deus, o qual tem preparado condenação eterna para todos aqueles que rejeitam a graça e a misericórdia do Senhor Jesus. Então, quando nós aqui olhamos para a vida de Noé, Noé se torna um exemplo vivo para nós, de quão importante, de quão urgente e necessário é que eu e você andemos com Deus, que nós tenhamos uma vida de integridade e justiça, que nós sejamos obedientes ao Senhor e reconheçamos a necessidade de uma aliança com o nosso Deus Pai, através da fé no sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao olhar para essa passagem na vida de Noé, eu percebo que Noé, antes de experimentar o novo de Deus em sua vida, juntamente com a sua família, Noé teve muitas lutas a serem enfrentadas. Noé, por exemplo, ele enfrentou a fúria dos iníquos. Olha lá, o Hebreus 11, 7, a parte C do versículo. Preparou a arca pela qual condenou o mundo. Você consegue entender isso? Aquelas pessoas, elas odiavam, elas rejeitavam a Noé e a sua família, mas Noé, que estava no centro da vontade de Deus e que enfrentava a ira daquelas pessoas, ele próprio estava preparando a arca da salvação para aqueles que quisessem, daqueles que crescem em Deus, enquanto que o resultado para os outros seria uma condenação eterna. Noé, ele passou por grande provação, ele e toda a sua família ficaram confinados na arca durante o período das chuvas. E se nós pegarmos nos escritos sagrados essa história, esse relato bíblico dessa verdade do dilúvio que veio sobre a terra,
de Gênesis 7, verso 1, até Gênesis 8, verso 18, nós vamos contabilizar aí 371 dias de Noé e sua família dentro de uma arca, fechados. Noé, ele não tinha o controle da arca estava na mão de Deus. Eles permaneceram ali fechados, enquanto do lado de fora da arca acontecia uma tragédia, enquanto do lado de fora da arca vinha o juízo divino, justo, sobre todos aqueles que rejeitaram a graça e o favor de Deus. Dentro da arca, aos cuidados de Deus, permaneciam seguros Noé e toda a sua família. Mas foram dias de provação. Foram dias que talvez como eu e você hoje estamos enfrentando, Noé e sua família passaram por medo. Pode ter ocorrido momentos de dúvida no coração deles. Quantos pensamentos poderiam ocupar o coração deles durante esses 371 dias? Para onde Deus está nos levando? Que direção nós tomaremos? Onde é que nós chegaremos? Mas uma certeza havia: Deus tinha a eles prometido um novo começo. E Noé com a sua família sabiam que iam chegar num porto seguro. Por fim, Noé e sua família, eles receberam um novo começo de Deus. Que homem de fé foi Noé. Que exemplo se torna para você, para mim e para minha família, a família de Noé, nesse tempo que eles viveram. Confiança tal que receberam um novo começo das mãos de Deus. E quando, meu querido irmão, minha querida irmã, eu me debruço na palavra de Deus e começo a meditar e a visualizar essa história, esse momento da vida de Noé com a sua família, certamente, para mim, um dos momentos mais lindos e marcantes na história de Noé é quando eles deixam a arca. É aquele momento que eles vão desembarcar daquela arca pela qual eles tiveram mais de um ano esperando vir a promessa, a provisão de Deus. Isso a gente vê aqui em Gênesis, no capítulo 8. Olha lá, o versículo 19, 20 e a primeira parte do 21. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos, e as mulheres deles. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-lhes como holocaustos, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável. Que momento lindo! Que momento histórico na vida de Noé e de toda a sua família. Um momento em que Deus restabelece a história da humanidade. Um momento em que Deus toma a Noé e toda a sua família como protagonistas de uma nova aliança que Deus estava estabelecendo com a humanidade sobre a face da terra. Hoje, para mim e para você, Deus também tem nos dado a mesma oportunidade que Ele concedeu a Noé. Hoje o Senhor Deus, Ele quer conceder a você, Ele quer conceder a mim, que sejamos protagonistas de um novo tempo que virá, de um novo começo que o Senhor Deus já tem preparado, para que eu, para que você, para que as nossas famílias, nós possamos sim entrar no novo céus e na nova terra. Lá não haverá Covid-19, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais choro, lá não haverá mais luto, lá não haverá mais morte, porque todos nós provaremos da vida eterna, da vida em abundância, seremos um só povo, teremos um só Senhor e viveremos eternamente para a honra e glória de Deus, na comunhão, na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Noé aqui, ele abriu a porta da arca, ele contemplou com os seus próprios olhos aquilo que havia esperado com fé. Tenha fé, meu irmão, tenha fé, minha irmã, seja um cristão corajoso, determinado, forte, seja justo e íntegro,
ande com Deus, seja obediente, lute, trabalhe pela salvação sua e da tua família, com fé, com convicção no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E tal qual Noé, nós também, com os nossos próprios olhos, contemplaremos, conforme a promessa de Jesus Cristo, o novo céu e a nova terra. É assim que eu entendo as coisas, meus irmãos. Quando eu abro a Bíblia na carta de Atos, e eu me deparo com Paulo naquela prisão, o seu companheiro, e aquele carcereiro que, após uma ação divina, estava pronto a destruir a própria vida. Paulo lhe dá um alerta. E olha o resultado, Atos 16, 31. Esse homem, ele suplica a Paulo o que podia ser feito para ser salvo. E é respondido: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Não é nada automático, não é nada coletivo. Nós devemos entender aqui na vida desse carcereiro com a sua família, que tal qual na vida de Noé e da sua família, Noé, ele foi um condutor da graça de Deus para toda a sua família. Aqui Paulo está dizendo isso para esse carcereiro: você vai ser um condutor da graça de Deus para a sua família, ao entregar a sua vida a Cristo, ao recebê-lo como seu Senhor. O seu testemunho, a sua mudança de vida, a sua intimidade com o Senhor, a sua disposição de lutar pela salvação dos seus, orando por eles, entregando a eles a mensagem das boas novas de Cristo, será o caminho para que a sua família seja salva. Por isso eu entendo que nada acontece de forma automática, de forma coletiva, mas Deus usa você e a mim, quando se permitimos, como condutores da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim cada um deverá se render aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tal qual como foi com a família de Noé. Noé, ele foi condutor da salvação, mas livremente, cada um dos membros da sua família, com os próprios pés, tiveram de entrar na arca da salvação. Assim também, cada um dos nossos, da nossa família, deverá confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós devemos lutar por isso. Nós devemos trabalhar por isso. Nós devemos se colocar na mão de Deus como condutores da graça do Senhor dentro do nosso lar, em meio à nossa família. E vamos ver que, tal qual na vida de Noé, o resultado também será maravilhoso em nossas vidas. O texto que lemos termina dizendo que Noé ofereceu um holocausto a Deus, um culto de celebração. E ali Deus renovou a sua aliança com Noé. Deus ali renovou a sua aliança com a humanidade. Talvez seja isso que você precisa nessa noite. Renovar a sua aliança com Deus. Talvez hoje seja necessário, ao ter ouvido essa ministração que o Espírito Santo de Deus leva até o teu coração, seja um momento de você fazer uma reflexão e avaliar como tem sido a sua vida de cristão. Você que tem esperança de um novo tempo, você que tem esperança de um recomeço, o Senhor Deus lhe chama a ser íntegro, justo e a andar com Ele, a obedecê-lo diante de toda a adversidade, confessar Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, lutar pela salvação da sua família, sendo um condutor da graça dentro do seu lar. E certamente o Senhor Deus, Ele proverá salvação para você e para a sua casa. O resultado será maravilhoso, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de novos começos. Ouça o que Jesus lhe diz nessa hora: não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito, mas vou preparar lugar para vocês.
e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Há um novo tempo reservado por Deus para a sua vida e sua família. Creiamos, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos e glorificamos o teu nome, porque o Senhor é o Deus de novas oportunidades. O Senhor é o Deus de um novo tempo. O Senhor é o Deus que nos dá um novo começo. E sabemos, ó Pai, que só é possível trilharmos por essa história linda e maravilhosa, tal qual Noé, e alcançarmos, ó Deus, o porto seguro, alcançarmos, ó Deus, uma nova história, uma nova vida eterna na Tua presença, através da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, nesta hora, visite a todos que ouvem essa ministração da palavra, a todos que estiveram conosco, ó Deus, durante esse tempo que o Teu Espírito Santo esteve conosco, e que os nossos corações, ó Pai, possam se inflamarem com fé, com confiança, com determinação, em confessarmos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E assim, ó Deus, vivermos vida de integridade, vida justa, andando com o Senhor, sendo obediente ao Senhor em todo o tempo, ó Pai, e lutando pela salvação de nossas famílias. Queira nos abençoar, ó Pai, ao longo deste dia, deste mês de maio, que haja, ó Pai, uma manifestação gloriosa de salvação entre os nossos familiares, dentro da Tua igreja, ó Deus, para que o Seu nome seja glorificado e nós possamos viver a esperança de um novo começo. Nós oramos assim, agradecidos, pedindo a Tua bênção, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, Então chega o dia de